vídeo, vou trabalhar com vocês a correção da escrita com um aluno que apresenta uma hipótese silábica com valor sonoro. Como eu coloquei para vocês, é fundamental sempre solicitar que o aluno leia o que ele escreveu. Então, nesse caso, lendo, tá aqui, morcego, morcego. Mesma palavra, mas com formas de configurar a representação diferente. E esse silábico com valor sonoro, por quê? Porque ele já coloca pelo menos um dos fonemas de cada sílaba representado nos grafemas que ele utiliza. Vamos escrever. Morcego. Morcego devagar. Morcego. Como que a escrita da professora, ela sai do lugar de marcação do que está errado. Então, não é aquela escrita que o aluno faz e a professora vai escrever em cima e coloca aqui a forma correta de escrever. E aí o aluno chega à conclusão de que tudo que eu fiz está errado porque não está exatamente igual da professora. Essa estratégia de correção, a escrita da professora, ela não está no lugar de marcar ou o que o aluno produziu está exatamente igual da professora, então ele está correto, ou ele não tem nada a ver com o que a professora produziu e está totalmente errado. Não se trata disso. A questão não é o extremo do certo e do errado, mas de marcar o processo de construção da escrita através dessa intervenção nossa de fazer uma correção. Então, vamos fazer aqui a marcação do combinado, né? Então, quer dizer, o que ele acertou, o que ele ainda falta perceber, o que ele pode ter errado. Bem, vamos fazer então, iniciando pela questão da unidade sílaba, né? Então, vocês vão ver que é um crescente a intervenção do professor também. Então, olha, para escrever morcego, falando devagar, eu compus 3 partes. E você? Ele, 3 partes. E aqui, também 3. Então, tanto numa escrita quanto na outra, o aluno já está acertando a percepção da unidade sílaba que compõe, da quantidade de unidades sílabas que compõe a palavra. Vamos agora ao comparativo dos grafemas que compõem a escrita da professora e do aluno. Então, olha só. Na primeira parte, eu usei a letra M, O e o R. E você? Então, vocês vão estar colocando para os alunos. Seja você fazendo individual, no pequeno grupo ou na turma. Então, suponhamos que o aluno que escreveu isso está aqui do meu lado. A turma toda está assistindo. O que eu vou apontando para ele enquanto interrogações, os demais estão assistindo e também estão fazendo o mesmo processo, só que ao invés de olhar para a escrita do colega somente, eles também estão olhando para deles, né? Então, aqui, você utilizou a letra O, está certo. Mas eu também utilizei o M e o R, e você? Bem, aqui, gente, é muito interessante. Quanto mais tempo o aluno vai demorando para avançar no processo de alfabetização, mais ele vai se cristalizando na posição de fracassado, na posição de que tudo que eu faço é errado, de eu não sei nada. Então, aqui nesse momento, a tendência é o aluno virar e falar que o M e o R é errado. Ele fala assim, eu errei. E não faltou eu colocar o M e o R. Então, aqui já é uma intervenção. Ele vai colocar assim, não, e o M? Ah, eu errei. Você errou ou faltou colocar o M? Então, a gente precisa intervir com o aluno para que ele perceba isso. Esse M aqui que não está registrado não é um erro. É algo que ele ainda não percebeu, algo que ainda falta compor a escrita. Então, é esse o símbolo. O R, então a gente vai fazendo letra por letra, e é importante fazer esse processo, letra a letra. E o R? Nossa, não tem, então também está faltando. Observem que a marcação do comparativo não é na escrita do aluno. Eu não vou marcar na escrita do aluno se está certo, errado ou faltando.
Eu estou marcando na escrita da professora. Porque aqui, olha, imagine, você coloca, não, o O tá certo, mas e o M e o R? Não tem como. Não tem como eu marcar na escrita dele o que falta. Eu tenho que ter uma escrita de referência para que ele possa lançar esse olhar do que ainda falta, do que ainda precisa ser observado, ser incluído nas suas elaborações. No C, que é a segunda parte. Eu coloquei o C, e você? Não coloquei. Então o C o que é? Às vezes ele vai voltar a falar. É errado. Não. Você errou ou faltou? Faltou colocar o C. E o E? Acertei. E o G? Aqui, às vezes, esse exercício de perceber que isso aqui não foram erros, mas foram fonemas que ele ainda não percebeu, que precisam ser marcados, às vezes aqui ele já vai começar a ousar pensar que não foi um erro, mas foi só algo que ainda falta. E o O, a mesma coisa. Aqui a gente já pode começar a solicitar que ele conte. Ele já teve 1, 2, 3, 4 acertos na construção da palavra morcego. Ele percebeu que 1, 2, 3, 4, ainda faltam 4 letras que ele não percebeu que são importantes para compor a palavra. E detalhe, às vezes esse aluno que ficou falando que errou, na hora que ele conta, ele não teve nenhum erro. Vamos ver aqui o segundo exemplo. Então, olha só. A marcação de como eu leio. Nessa escrita, o aluno já acertou que tem 3 partes. Né? Antes da gente fazer o comparativo letra a letra, como nós fizemos no exemplo anterior, essa escrita aqui, ela traz algo diferente do de cima. Ela traz uma repetição de uma mesma letra anterior à vogal que ela utilizou para marcar o fonema de cada sílaba. Então, aqui a gente pergunta para o aluno, por que você usou essa letra antes? Às vezes, ele vai falar, é para fazer companhia. Às vezes, ele não vai saber falar. Então, você pode também levantar a hipótese. Por acaso, você colocou uma letra antes, para ficar de 2 em 2, porque você já percebeu que tudo que a professora escreve, o que está escrito nos livros, que as pessoas que sabem ler e escrever fazem, sempre é utilizar, na maioria das vezes, 2 letras? Ele é. Você só não sabe qual letra, não é? Às vezes é isso. O aluno já não pensa que é uma única letra. Ele já percebe que a maioria das sílabas vão ser 2 ou mais. E ele traz este N como sendo o que Emília Ferreiro vai chamar de elemento coringa. Esse elemento coringa que a Emília Ferreiro apresenta na psicogênese da língua escrita é quando o aluno já percebe que é algo mais necessário, mas ele ainda não sabe o que é, mas ele já quer deixar marcado na sua produção a existência desse algo a mais. Então, na hora que você faz o comparativo, esse N não vai ser um errado como no B. Não, porque esse N não tem a ver com fonema. Né? Esse N tem a ver com letras que eu não sei ainda. Mas eu sei que precisa, que o O sozinho não é suficiente. Então, esse N, esse elemento coringa, ele já está marcando que alguma coisa está faltando. Então, no C, a mesma coisa, ele acerta o C, ou acerta o E e falta o C, e no Go, ele acerta o O e falta o E. Ele já percebe, então, o quê? Alguns fonemas, a quantidade de sílabas, e ele já tem uma interrogação de que há algo a mais. Então, 1, 2, 3, 4, e faltaram 4. Novamente, nada do que ele está pensando está errado. Gente, isso dá um giro na cabeça dos alunos. Eles quase viram para a gente e falam assim, você tá doida? Todo mundo me fez acreditar que tudo que eu fazia estava errado e, de repente, na hora que você faz essa intervenção, não errou nada. A turma também que estiver assistindo, cada um fica lá no seu caderno. Na hora que os meninos entregam a folha, né? Quando eu trabalho com turmas,
Eu ensino eles a fazer essas marcações, aí às vezes eles chegam para mim com um certinho, com a estrelinha, com X, às vezes está apagado porque eles foram apagando e acrescentando e mudando, eles fazem esse comparativo e a felicidade deles perceberem que eles estão acertando muito mais do que errando. Falta muito mais coisa do que apresentam erros.